Boa noite, meus irmãos. Que alegria podermos participar desse momento, desse tempo que a gente acredita ser um tempo que marca a história da nossa igreja, a caminhada da nossa igreja, e é com muito temor e tremor diante de Deus que eu louvo o nome do Senhor e afirmo com os irmãos que, de fato, nós reconhecemos o que o Senhor tem feito nessa igreja e o que o Senhor tem planejado e, aos poucos, deixado esse caminho ficado cada vez mais claro, e os caminhos que temos trilhado sempre debaixo da sua condução. Então, não esqueça disso. Não tem muito a ver com a palestra que eu vou dar, mas é de fato assim, dizendo à igreja do quanto a gente está alegre, quanto a gente está feliz em estar vivendo esse momento aqui, realizando esse tempo aqui, que será assim de grande crescimento para a vida da nossa igreja. Eu quero começar hoje, então, lendo um texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2 apenas. Esse texto a gente trabalhou no domingo passado aqui na igreja. Eu quero usá-lo para iniciar aqui tudo aquilo que vamos pensar. Eu vou colocar um pouco também daquilo que vamos, primeiro, de forma resumida, tentar pensar um pouco aqui e então olharmos aos poucos esse desenvolvimento de um pensamento histórico, para então entrarmos naquilo que for possível em algumas aplicações quanto à nossa eclesiologia e as nossas práticas como igreja contemporânea. Então, Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar, pedir a direção do Senhor. Amado Deus, nós pedimos que o Senhor nos instrua aqui, que o nosso coração seja conduzido pela Tua palavra, pelo pensamento correto, a partir da palavra do Senhor e aquilo que o Senhor nos instrui na Tua palavra, Pai. Ajuda-nos, nos conduz aqui. Temos sido tão abençoados, temos sido tão desafiados. Peço que o Senhor nos ajude aqui a continuarmos esse caminho e trilharmos esses desafios debaixo do temor, da humildade e da reverência diante de Ti mesmo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós temos falado muito sobre revelação. Então, desde a primeira palestra que ouvimos ontem aqui, esse tema tem sido recorrente e, de fato, ele é aquilo que alicerça toda a nossa condução, toda a nossa postura, tudo aquilo que praticamos e vivemos como cristãos, como igreja na face da terra. Tratamos um pouco aqui, ontem, hoje, citando algumas vezes, sobre essa revelação especial, sobre as Escrituras Sagradas, como sendo essa revelação da parte de Deus para a condução do seu povo. Mas eu queria tentar fazer um pouco desse movimento que historicamente esse tema, esse assunto revelação tem sido desenvolvido, para que a gente possa então estabelecer aqui alguns conceitos que definam um pouco o campo onde nós estamos conversando e discutindo, porque a nossa época tem usado muito, algumas vezes, em alguns ambientes, melhor dizendo,
o termo revelação, mas o que se chama de revelação em alguns meios não é o significado que em outros meios você tem ou entende como revelação, e nós precisamos então fazer o apanhado desses termos para que a gente possa caminhar aqui como revelação, dentro daquilo que a gente entende como revelação. Em 1990, há um teólogo bíblico que desenvolve uma teologia dos pactos, se chama Gerhard van Groningen. Em 1990, em uma palestra aqui no seminário em São Paulo, o JMC, ele já dizia que o assunto revelação era um assunto que, pelo menos nas 5 últimas décadas, observe isso em 1990, nas 5 últimas décadas, era um assunto que tinha sido pouco considerado pela igreja. Nós estamos vivendo já 2023 e esse continua sendo um assunto que poucas vezes tem sido trabalhado e colocado com a devida importância no meio da igreja contemporânea. E então eu queria pensar com você aqui, iniciar tentando fazer esse resgate, esse caminho sobre revelação, não pensando especificamente sobre a doutrina das Escrituras como revelação de fato especial de Deus, mas pensando aqui nesse movimento do que seja a verdade, e então pensarmos sobre revelação e pensarmos sobre uma cosmovisão e sobre igreja. Então observe que quando no campo da filosofia se pensa sobre verdade, talvez a gente possa definir isso como aquilo que de fato é, aquilo que de fato existe como verdadeiro, seja lá o que for. Desde a filosofia mais antiga, a filosofia clássica, quando voltamos para Aristóteles, Platão, esse é um assunto que sempre se desenvolveu. O ser humano sempre quis encontrar, sempre buscou a verdade. Então, a realidade que nos cerca, ou a realidade que é tangível ao ser humano, sempre foi algo buscado, sempre foi algo que se tentou encontrar por meio do conhecimento, com um pouco mais de precisão, o que seria de fato verdadeiro. Historicamente, nós temos então 2 perspectivas sobre essa teoria do conhecimento, 2 perspectivas históricas para esse pensamento científico quanto a como é que nós então conhecemos o que é verdadeiro, como nós podemos comprovar que aquele conhecimento é legítimo, aquilo que historicamente se desenvolve e se nomeia como científico. Então, são 2 perspectivas históricas que temos, que a gente poderia resumir em racionalismo e empirismo. Eu quero de forma rápida passar sobre esses assuntos para que a gente possa chegar então no assunto igreja, no assunto eclesiologia. Esses 2 pensamentos, ou essas 2 formas de compreender ou tentar encontrar o conhecimento verdadeiro, eles são diametralmente opostos. O racionalismo ele é mais orientado para o sujeito, no sentido de que aquilo que o sujeito pensa, aquilo que a gente entende, aquilo que está no campo do nosso pensamento e das ideias, é o que define a nossa realidade. Já citado aqui desde ontem, o Herman Bavinck, na sua dogmática, afirma que o racionalismo é uma tentativa racional de impor ordem mental ao mundo que é mutável, que é um mundo de percepções e um mundo de sensações. O mundo que nos cerca, a realidade que nos cerca, nós de alguma forma tentamos, isso para o conceito racionalista, tentamos racionalmente impor um sentido a essas coisas. E então ele diz que se tivermos acesso apenas às representações e não às coisas em si, uma forma de idealismo, e foi perguntado inclusive aqui sobre a própria psicologia moderna, pensando na antropologia idealista. Uma forma de idealismo assume o controle
desse caminho que nós fazemos na tentativa de aprender alguma verdade, algum conhecimento verdadeiro. Dessa forma, somente o pensamento, para o racionalismo idealista, somente o pensamento é julgado como sendo real. Observe, a coisa vai ficando um tanto quanto nublada, vai virando o mundo das ideias e as pessoas vão deixando a própria realidade, no sentido de tentar compreender essa realidade apenas daquilo que nós forjamos como a nossa imaginação. Então, o racionalismo idealista termina ignorando que os nossos próprios sentidos sempre nos enganam, assim como a palavra de Deus nos afirma o quanto nós somos movidos por um coração enganoso e que tem percepções enganosas. Esse movimento filosófico, histórico, tem seus ícones, aqueles que são os principais nomes desse movimento racionalista, como René Descartes, mais antigo como Platão, Spinoza, e são esses que pertencem a esse campo da teoria do conhecimento como algo que se alcança somente no campo da ideia. Dessa forma, o pensamento ou a verdade seria algo que estaria simplesmente dentro do ser humano, de forma inata, e a sua construção racional é que traria a configuração do que é verdadeiro e do que é a própria realidade. Do outro lado, nós temos o empirismo, como esse caminho para conhecer a verdade, agora orientado para o próprio objeto e não mais para o sujeito, como ênfase. E o empirismo, então, já toma a razão como aquilo que é apenas um mecanismo, ou ela tem apenas a função de colher os dados da nossa experiência. Seria mais ou menos, trocando em miúdo, aquela ideia de que você é fruto do meio aonde você vive e totalmente influenciado e condicionado por aquilo que é externo a você. Então nós temos aí também alguns pensadores, como David Hume, como o próprio John Locke, e esses pensadores são os pensadores que influenciam a academia no mundo ocidental, e que quando eu e você estamos na escola e na faculdade, nós somos influenciados por esse tipo de pensamento, para nos conduzir a encontrar ou buscar algum tipo de verdade em tudo aquilo que existe ao nosso redor. Esse debate histórico de racionalismo com empirismo conduz, então, agora para o final do século XVIII, início do século XIX, a um certo ceticismo. E esse ceticismo é o irmão gêmeo de um criticismo. E esse criticismo sempre voltado para essa razão, e você tem um ícone que seria o Immanuel Kant, com a própria crítica da razão pura, conduzindo então a um experiencialismo ou a uma percepção de mundo que apenas é determinada pela experiência que você tem com os fenômenos que acontecem, fazendo com que isso se desemboque nesse ceticismo quanto ao que seja sobrenatural. Então, assim como vimos aqui, século 17, 18, 19, século 18, 19, 20, são séculos em que a sociedade ocidental começa a desenvolver uma descrença, talvez pela primeira vez na história, tão forte e tão profunda no que diz respeito ao que seja sobrenatural. Tudo que é sobrenatural começa a cair num descrédito para o pensamento ocidental e principalmente para o pensamento moderno. A pós-modernidade fez com que aquelas apostas num período moderno de que a religião sumiria, a religião desapareceria, a pós-modernidade veio trazendo de volta
antigas verdades mostrando que o ser humano tem uma semente religiosa nele e que isso, o fim da religião era algo completamente fantasioso. É impossível o ser humano viver e se desenvolver sem esses aspectos religiosos. E como vimos, todos esses movimentos e relações que nós temos na sociedade, em todas as interações que nós temos como seres humanos, são relações que se desenvolvem num campo religioso. Então, nós começamos a ser envolvidos por uma filosofia naturalista em tudo aquilo que é a nossa busca pela verdade. O mundo ocidental começou a ser envolvido, de certa forma, por essa crença de que a razão, ela e a nossa experiência fenomenológica, ela tem o domínio e a soberania no que diz respeito a tudo que é verdadeiro. Então, é no século XIX que a filosofia, 18 e 19, que a filosofia começa a se ocupar um pouco mais com o próprio assunto revelação. Já que precisamos buscar uma verdade, um conhecimento, não teria como fugir do assunto revelação. Alguns filósofos do século XIX, sendo cristãos inclusive, tentando equalizar aquilo que é um racionalismo, aquilo que é um empirismo, tentando dar uma resposta mais humana para o assunto ou para o tema revelação, começa a tratar então a revelação como Hegel, por exemplo, que é discípulo de Kant. Quando, no ano em que Hegel nasce, Kant já é o mestre da cátedra na Universidade da Alemanha. Então, todo aquele pensamento kantiano começa a influenciar o próprio Hegel, que também desenvolve agora uma filosofia que, para o nosso tempo mais atual, nós poderíamos dizer que é a filosofia que mais influenciou as ideologias e que a nossa geração tanto tenta combater e, de certa forma, não tem como deixar de lidar com ela. Então, é o pensamento hegeliano que dá origem e fundamenta o pensamento marxista, todo esse pensamento do existencialismo e da fenomenologia, que retira Deus da história, retira a providência de Deus da história, retira da história o sentido, mas começa a pensar na história apenas como uma série de acontecimentos e que a gente vai tentando encontrar algum ensino ou algum aprendizado, mesmo que eles não tenham um sentido único e que caminhem para alguma direção. O pensamento, então, que toda essa ideologia que nós recebemos parte sempre do pressuposto, e essa é uma frase do próprio Hegel: a existência do homem tem o seu centro na cabeça, ou seja, na razão, sob cuja inspiração ele constrói o mundo da realidade. Então, observe, no campo da filosofia, ele começa a tocar em aspectos e em palavras que estariam dentro do campo da teologia. A própria inspiração é algo que procede da própria natureza humana no seu desenvolvimento. E então ele diz: a necessidade, a natureza, a história não são nada mais, nada menos do que os principais instrumentos da própria revelação do Espírito. Veja que mudança daquilo que nós temos ouvido da própria teologia reformada, o que é a revelação. O pensamento agora do século XIX, um pensamento naturalista, racionalista, compreendendo a revelação como esse movimento em que a humanidade vai ganhando consciência de Deus dentro dela mesma, ao mesmo tempo que Deus vai se manifestando a partir das ações e do desenvolvimento do ser humano, filosoficamente, racionalmente. Eles começam a compreender e afirmar que a revelação, então, é esse movimento do Espírito de Deus, que usa, então, a necessidade que o ser humano tem, a própria natureza onde nós estamos inseridos, e não pense aqui natureza como ecologia somente, certo?
as árvores, o ar, os mares, mas tudo aquilo que é criado, embora eles não concebam como algo que foi criado por Deus, mas algo que, seguindo o próprio curso do evolucionismo darwiniano, veio a existir de forma casual, a partir do acaso. Então, essas compreensões vão se desenvolvendo e vão se firmando e permeando. Então, nós temos teólogos que começam a usar o próprio termo revelação também dentro desse mesmo campo de uma percepção de revelação a partir de um naturalismo, a partir do ser humano, que vai se expressando na sociedade. Por exemplo, nas artes, a arte seria o primeiro campo em que o ser humano expressaria isso de forma simbólica. Então, a expressão dessa revelação teria pelo menos 3 pilares, que seria as artes, com o seu símbolo, a religião seria um desses pilares, que ela então manifestaria essa revelação de maneira visível, e o campo da filosofia, que seria o aspecto mais alto para essa revelação, em que ela expressaria então a revelação de Deus de maneira conceitual. Veja, quando pensamos, por exemplo, em experiências em algumas igrejas que visam tanto aquilo que é belo e idolatram o que é belo apenas pelo que é belo, como se o belo em si tivesse um fim em si mesmo, nós estamos vendo as consequências desse tipo de pensamento que vem conduzindo a sociedade ocidental por todos esses séculos. Então, são sempre movimentos sutis, a partir de um movimento que já vem historicamente seguindo e nós somos envolvidos por ele. Então, a discussão teológica sobre revelação nos nossos dias, ela é muito confusa e muito contraditória, porque quando ela está desprovida dos seus termos a priori, que possa nos guiar nessa construção do diálogo, desse conceito, nós ficamos afirmando muitas vezes coisas que, embora tenham as mesmas palavras, signifiquem coisas diferentes para as partes que estão afirmando. Então, nós precisamos ter cuidado no sentido de que, quando nós tratamos sobre as nossas práticas contemporâneas, quando nós pensamos sobre aquilo que a igreja tem desenvolvido nas últimas décadas, e por que não dizer nos últimos séculos, o Gerhard Voss, teólogo do século XIX também, de Princeton, ele afirma que em um nível naturalista, ou seja, nesse campo da filosofia e do racionalismo, em um nível naturalista não pode haver uma realidade como a da revelação. Então, muitas vezes, falar sobre revelação precisa antes que os termos sejam colocados do que de fato é revelação. Porque no nosso meio, em que cremos nas Sagradas Escrituras como revelação, pensar na doutrina das Escrituras, muitas vezes é aquilo que nós professamos, nós concordamos ipsiliter em tudo que está sendo afirmado, mas ao mesmo tempo não reconhecemos e perdemos a capacidade, porque a influência é sutil e vem por séculos, nós perdemos as capacidades de reconhecer quais das nossas ações, quais das nossas práticas tem sido motivada muito mais por uma filosofia naturalista sobre revelação do que pela teologia bíblica reformada da doutrina das Escrituras, que nos afirma toda a verdade e então faz com que, na hora de escolher, nós simplesmente digamos não para algumas coisas e permaneçamos naquilo que já está estabelecido historicamente por aqueles que já se debruçaram sobre a doutrina das Escrituras e então definindo o que é a verdade, o que é aquilo que devemos crer, o que é aquilo que devemos elencar num nível de crença real e verdadeira para as nossas vidas e para as nossas práticas como igreja. Gerhard Voss então continua dizendo
o termo revelação continua sendo usado, mesmo entre a filosofia e até mesmo entre alguns teólogos que agora surgem na história como teólogos naturalistas. Esses termos precisam ser colocados. Um exemplo disso, nós temos afirmações nos nossos dias dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Nada mais do que uma teologia naturalista, uma filosofia sobre revelação, distorcendo aquilo que é a revelação bíblica ou como a própria Bíblia afirma ser a revelação. Uma visão de mundo, então, materialista, naturalista, humanista, evolucionista, jamais terá como caminhar junto nas nossas práticas e nas nossas decisões do que é verdadeiro e correto para as nossas atividades, para a nossa vida como igreja que reconhece as Sagradas Escrituras como revelação de Deus. Quero pensar então sobre essa cosmovisão e sobre igreja, entendendo aqui a relação dessas duas coisas como sendo a nossa própria religião. João Calvino, nas Institutas, afirma que uma vez que o fim último da vida bem-aventurada consiste no conhecimento de Deus, para que ninguém tenha sido obstruído do caminho da felicidade, Deus não só incutiu na mente dos homens aquilo que chamamos de semente da religião, como também tornou a si mesmo de tal modo evidente que no conjunto de todas as suas obras, ele com clareza se revela cotidianamente a todos os homens, de tal forma que eles podem abrir os olhos e simplesmente reconhecerem, e ainda que não queiram, são obrigados a contemplar a grandeza de Deus na própria criação. Essa é uma distinção que na teologia reformada e em toda a história se fez como revelação geral ou revelação natural, e eu quero pedir que você abra o Salmo 119, mais uma vez. Lemos esse Salmo hoje, versículo 1 ao versículo 6. A palavra de Deus diz assim, e observe a revelação natural aqui, ou revelação geral, com a própria palavra de Deus afirmando isso. Os céus proclamam a glória de Deus. Salmo 19. Percebi um buzunzum aí, eu falei errado, né? Não tenho nem como dizer que não, porque está gravado, né? Então, Salmo 19, nós já lemos hoje, por isso, né? Ok, aí, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada foge o seu calor. A própria palavra de Deus mostrando como toda a criação, toda a natureza revela essa glória de Deus. Mas eu quero ir além com você, porque historicamente essa distinção é feita assim como a palavra de Deus faz. Calvino, então, ainda nas Institutas, capítulo 6, embora aquela claridade que se apresenta aos olhos dos homens, no céu e na terra, seja suficiente para extinguir a ingratidão dos homens, é necessário alcançar um outro nível e melhor nível de apoio que nos dirija de modo probo para o próprio Criador do mundo. A Escritura, recolhendo de nossa mente um conhecimento de Deus de modo confuso, por causa da nossa própria natureza caída, desfazendo toda a fumaça, apresenta-nos claramente o verdadeiro Deus.
É a Escritura Sagrada que nos apresenta esse Deus verdadeiro. E aqui nós temos aquilo que desde dos tempos mais antigos na história da igreja, desde Justino Marte, nos primeiros séculos, nós já temos essa distinção sendo evidenciada entre os pais da igreja, a revelação especial, a revelação sobrenatural, para fazer essa contraposição com o secularismo naturalista, a evolucionista, mas essa revelação sobrenatural sempre esteve sendo apresentada pela palavra de Deus. Volte então os olhos para o mesmo texto do Salmo 19. Eu ia dizendo Salmo 119 novamente. O Salmo 119, então, começa... Rapaz, se eu vou parar de usá-lo dessa forma. O Salmo 19 faz uma transição, e eu queria que você observasse essa transição. Depois de afirmar como os céus proclamam, como toda a natureza anuncia essa glória de Deus, versículo 7, que também foi estudado hoje aqui, afirma que a lei do Senhor é perfeita. Veja, ele constrói a ideia de que há uma revelação, então, sendo revelada, sendo dada em toda a natureza. Porém, a lei do Senhor é que é perfeita. E dentro desse contexto da criação, a lei do Senhor é que restaura a nossa alma. A lei do Senhor é que é poderosa e é suficiente para fazer com que a nossa alma, que se distanciou de Deus, que caiu e que se depravou em todas as suas faculdades, só a lei do Senhor é que é perfeita para nos trazer de volta, nos restaurar ao nosso estado no qual fomos criados. A lei do Senhor, a palavra do Senhor restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E então, versículo 11, 12, o salmista começa a dizer que além disso, por eles é que se admoesta o teu servo. É pelo testemunho do Senhor, é pela lei do Senhor, que o servo do Senhor pode ser então admoestado. Em guardar a lei do Senhor, há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? E assim nós vimos hoje também. É impossível ao nosso próprio coração fazer esse esquadrinhamento, fazer toda esse prescrutar dele mesmo, porque nós caímos, porque nós somos pecadores, porque nós somos limitados. Mas a palavra do Senhor, a revelação sobrenatural, a revelação especial de Deus, é aquela que tem o poder e a capacidade plena, perfeita para fazer isso. Mais uma vez, como afirmou Calvino, o entendimento reformado é exatamente o entendimento de que as implicações da queda afeta todas as faculdades do ser humano. E então o próprio conhecimento que a natureza revela de Deus só pode ser alcançado se usarmos os óculos da revelação, que é as Escrituras. Sem as Escrituras, sem a palavra de Deus, tudo o que é produção humana, tudo o que a humanidade desenvolve na história, tudo o que a natureza revela de Deus, sem os óculos das Escrituras, nós não podemos compreender e chegar a um conhecimento verdadeiro de absolutamente nada. Então, realmente, de acordo com a Escritura, toda revelação, inclusive a natural, também é sobrenatural. Aquilo que nós conseguimos enxergar de Deus na revelação da natureza,
nessa revelação geral. Aquilo que conseguimos enxergar é também sobrenatural, porque é fruto da própria aliança da graça, o pacto da graça, que permitiu a nossa própria subsistência após a quebra da aliança de Adão com o Senhor. É sobrenatural, é uma ação de Deus na própria história, permitindo que nós possamos continuar a sobreviver em tudo isso aqui. Herman Bavinck, na filosofia da revelação, também citado hoje aqui, estritamente falando, portanto, só podem falar de revelação aqueles que reconhecem uma ordem sobrenatural acima dessa ordem natural onde nós estamos inseridos. Só é possível colocarmos os termos da revelação da maneira correta se partimos do pressuposto de que há algo que está acima de nós, há um Deus que é independente de nós e que Ele então se revela de maneira voluntária, ativa, soberana, e Ele diz como que essa revelação acontece e como que ela foi registrada para cada um de nós. Nossa confissão de fé, então, eu quero fazer uma certa transição agora aqui. Nossa confissão de fé afirma no primeiro capítulo, no parágrafo 6º, de que tudo aquilo que é conselho de Deus e que concerne a tudo que é necessário, a glória dele, a salvação do homem, a fé e a vida da humanidade, está nessas escrituras, está contido nela, e de forma que é expressamente declarado, está lá, é óbvio, é claro, mas também de forma lógica e claramente deduzida. Aquilo que de forma lógica e claramente é deduzido das escrituras, sim, é a verdade de Deus para a nossa vida. Há um livro que inclusive está aí, aliás, eu não sei se ainda está aí, a Cleary, mas um livro do Ryan McGrew ainda está aí. Todo o conselho de Deus eu indico. Eu já indiquei uma vez para as mulheres, há alguns anos atrás aqui na igreja, rolou um assunto ali meio entre elas, e elas me procuraram para aconselhar sobre aquilo. Eu disse, primeiro vocês vão ler isso aqui. Aí fiz ali um monte de cópia e dei para que elas lessem. Disse assim, depois que vocês lerem isso aqui, a gente discute sobre esses outros assuntos. Nesse livro, ele lembra do James Bannerman, que também tem um livro aí sobre a eclesiologia, e eu quero citar, nós trabalharemos alguns aspectos aqui que ele também fala sobre eclesiologia. Ele esclarece de forma muito prática e muito sucinta como nós podemos então retirar das escrituras aquelas coisas que nós podemos aplicar para a nossa vida, mesmo que não esteja com um texto claramente dizendo para a gente, faça assim, faça assado, e que muitas vezes a gente fica naquela crise, porque a gente vai para um extremo, querendo um texto dizendo, arrume tal emprego, vá para tal lugar, mude-se para tal cidade, e esses textos não estão lá. E aí a gente começa a ler alguns textos e fica tentando procurar o que Deus quer falar para mim, naquele texto, como se aquele texto pudesse ter várias aplicações ou verdades contidas nele, que já é fruto dessa filosofia de que o ser humano, como um sujeito que usa a palavra como um objeto em que ele vai lá dissecar, como foi tratado aqui, muitas vezes a gente quer fazer daquele texto uma significação para a nossa vida em que o texto não está se referindo, não pretende, nunca foi pretendido na história, pelo autor, no contexto em que foi escrito, absolutamente não tem a ver. Mas, muitas vezes dizemos assim, eu li tal texto e Deus falou ao meu coração que era para eu tomar tal e tal decisão. Se você tiver a disposição de perguntar muitas vezes, que texto foi esse? Quando você vai ler o texto,
assim, é desesperador, porque nós usamos de textos como pretextos para absolutamente tudo na nossa vida. Gênesis capítulo 1, versículo 1, é um texto fácil de você abrir, mais um texto que você também sabe, então eu não vou esperar que você abra. O texto diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Observe, há uma afirmação aqui. Quais são as inferências, então, que nós podemos extrair de uma passagem como essa, de forma legítima, dentro daquilo que é lógico e claramente deduzido das Escrituras? Primeiro, Deus e a natureza são distintos. O texto disse isso expressamente, mas isso é lógico e claramente deduzido. Deus criou os céus e a terra. Logo, a natureza e Deus não são a mesma coisa. Não temos como crer em uma teologia panteísta, se cremos que a palavra, as Escrituras sagradas, são de fato a revelação de Deus. Então observe, não dá para andar tentando encontrar Deus em copo d'água, tentando encontrar Deus em algumas coisas que se usam como práticas por aí, quando você simplesmente compreende que Ele é o Criador de tudo isso, e essas coisas não são deuses, e nem parte dele. Segunda coisa, a matéria, tudo isso que existe, ela teve um princípio. Por quê? Porque todas as coisas foram criadas. Céus e terra foram criados por Deus em um determinado ponto, em um determinado momento. Então, elas não são eternas, elas não são desde sempre, elas não existiam. Deus criou todas as coisas a partir do nada, e somente Deus, então, é que é eterno, é que antecede a todas essas coisas. Lógico e claramente deduzido de um texto que simplesmente nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Uma terceira afirmação que nós podemos tirar é que Deus criou a matéria a partir do nada, sem usar qualquer matéria pré-existente. E você sabe que algumas teorias de emanação existem por aí desde a filosofia grega, como se as coisas fossem sendo essas emanações que vão uma surgindo da outra e chegando a ponto de que aquilo que está mais distante de Deus, mas que emanou dele, é Deus também, mas vai ficando cada vez mais falho, a ponto de compreender o próprio diabo como aquilo que é o extremo, é a outra ponta, é o outro lado da moeda. Então você vê aí muitas religiões se apoiando em ideias filosóficas como essa. Então, para assegurar que as conclusões obtidas do texto bíblico são princípios verdadeiros ou são elencados aquilo que é legitimamente matéria de fé, de crença e de prática, as premissas precisam ser verdadeiras. E esse raciocínio lógico foi retirado de nossa cultura. A nossa cultura faz afirmações sobre coisas, partindo de premissas falsas, antagônicas até, chegando a conclusões que são completamente absurdas dentro do campo da lógica, mas continua se colocando como algo elencado a verdade, a matéria de fé. E pronto. Quando nós temos as Sagradas Escrituras como verdade que Deus entregou a nós, tudo isso precisa ser observado e todas essas práticas precisam começar a cair nos mínimos detalhes e todas as coisas precisam passar por esse crivo. Então, o que Gênesis 1 nos ensina é que Deus é o Criador do céu e da terra. O que está posto lá explicitamente é: Deus é o Criador dos céus e da terra. Todas as outras verdades que tratamos aqui, lógico e claramente deduzido dessa mesma premissa. Uma premissa verdadeira pode então gerar outras premissas que sejam verdadeiras. Elas estão em coerência com ela.
ainda um teólogo de Princeton, B.B. Warfield, afirma então dentro desse sentido, ou dentro dessa tese, de que o sentido das Escrituras é Escritura Sagrada. Então, quando eu afirmo que Deus e a natureza não são a mesma coisa, são distintos, eu posso assegurar, as Escrituras Sagradas me afirmam isso. Observe, o texto de Gênesis não disse para mim, Deus e a natureza são distintos, mas ele me disse, Deus criou a natureza. Lógico e claramente deduzido, aquilo que é tirado das Escrituras, então, é palavra de Deus. O que não está nas Escrituras Sagradas, nem de forma explícita, nem de forma lógica e claramente deduzido, não pode ser entendido como Escritura, não pode ser entendido como revelação, não pode ser entendido como verdade soberana, no que concerne a todas as coisas necessárias para a glória de Deus e naquilo que é necessário para a nossa salvação, naquilo que é necessário para a nossa fé e naquilo que é necessário para a própria vida humana. Absolutamente, se não está nas Escrituras de forma expressa ou lógico e claramente deduzido, eu não posso considerar como verdade de Deus para a nossa vida, muito menos para as práticas da igreja. Eu poderia entrar aqui naquilo que nós temos desenvolvido muitas vezes como culto na nossa época, o que a igreja tem produzido nos cultos e chamado de culto, como se as Escrituras Sagradas afirmassem aquilo como culto, mas certamente esse assunto ainda será tratado, e para a gente não ficar repetitivo, eu vou fugir aqui dessa parada. Mas o que ou quem define o que é a igreja? O que ou quem define como a igreja vive sua natureza e sua prática? Óbvio, a Sagrada Escritura, a palavra de Deus. Veja, não somos nós que definimos qual é a prática correta da igreja. Isso não foi dado a nós. Não pode ser produto da nossa criatividade, imaginação, desenvolvimento histórico. A Bíblia afirma isso. A Bíblia nos ensina isso. E eu e você não podemos nos avorar a tamanha arrogância, acreditando que o movimento que a história tem, os fenômenos históricos que nós temos tido, inclusive na igreja e na história da igreja, eles legitimam as nossas práticas. Quem legitima qualquer prática como verdadeira, somente as Sagradas Escrituras. Observe que para os naturalistas, os racionalistas, evangélicos, teólogos, protestantes, que são empiristas, concordam que Deus não pode revelar-se ao ser humano, a não ser que ele tenha muito mais um movimento, esteja muito mais envolvido com um movimento carismático. Apenas os seres humanos, na mente deles, é que podem então, pela sua capacidade, definir as novas estratégias, as novas práticas, os novos alvos, as novas formas da igreja ser relevante no mundo. As nossas práticas ficam completamente entregues à nossa própria criatividade e capacidade. Se a revelação, como cremos, é a palavra de Deus, é a Escritura Sagrada, do Antigo e Novo Testamento, e ainda há esse aspecto, porque ainda há no meio evangélico aqueles que acreditam nessa revelação, porém apenas para o Novo Testamento, colocando o Velho Testamento como um aspecto apenas acessório. Nós temos que admitir, e mais do que isso, nós temos que nos curvar, se queremos de fato a verdade. E aqui está o grande ponto de todas as nossas práticas, se avançamos ou se recuamos nelas. Há de fato ainda em nossa geração o interesse de buscar a verdade mesmo, de realmente encontrar aquilo que é verdadeiro
e caminhar em todas as nossas práticas eclesiásticas, dentro daquilo que nós temos segurança, paz, tranquilidade, de que de fato nós estamos andando na verdade. O apóstolo João diz que fica feliz em saber que os filhos dele andam na verdade. A igreja contemporânea tem buscado todo tipo de experiência e aberto mão daquilo que é verdadeiro. Mateus capítulo 16, estamos caminhando para o fim. A palavra de Deus, então, define a igreja, ou seja, a igreja é definida pela palavra de Deus, assim professamos. Mateus capítulo 16, há uma exegese feita nesse texto pelo Gerardo Voss, um livro Teologia Bíblica do Antigo Testamento, Antigo e Novo Testamento. E eu vou usar algumas aplicações aqui, mas eu quero que você volte os olhos para o texto. O texto diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O que Jesus fala sobre a igreja aqui? Observe que o contexto em que o Senhor Jesus está falando sobre a sua igreja e afirmando essas verdades sobre a sua igreja é o contexto ainda da igreja do Antigo Testamento. A igreja na Nova Aliança não havia ainda sido inaugurada. Então observe, é nesse contexto em que a igreja do Antigo Testamento ainda está ali existindo e em voga. O Senhor Jesus diz que Ele edificará a igreja dele, e o termo aqui entra para o futuro, exatamente porque Ele ainda não tinha vivido a sua exaltação. Historicamente, a exaltação ainda vai acontecer. Historicamente, aquilo que Ele diz aos discípulos em Mateus capítulo 28, vão agora por todo mundo e anunciem o Evangelho, porque toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Essa inauguração do reino debaixo agora da autoridade plena de Cristo Jesus, não tendo sido inaugurado ainda, Ele usa o termo no futuro: eu edificarei a minha igreja. Não é porque não existisse uma igreja. A igreja do Antigo Testamento existe e ela encontra a sua revogação exatamente quando rejeitam o Messias, quando não creem no Filho de Deus, naquele que é a pedra angular da própria igreja do Senhor, historicamente. Então, algumas afirmações são feitas por Cristo aqui, dizendo: eu edificarei a minha igreja. Igreja, entenda, igreja / reino, porque no contexto aqui, o termo igreja e reino são a mesma coisa. Ele se refere à mesma coisa, de uma forma total. Povo e tudo aquilo que está contido dentro da ação de Deus, restaurando o seu próprio reino e instaurando o seu próprio reino. Ele edifica a igreja, o seu reino, não são os cristãos que edificam. Observe, o Senhor Jesus está falando em cima da afirmação de Pedro, de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele está colocando como pedra angular exatamente o fato de que aquele que determina todos os passos da sua igreja, aquele que diz cada coisa que estará compondo a sua igreja no mundo, para a edificação dessa igreja, quem faz isso? De quem é esta obra? É dele. Eu edificarei a minha igreja. Não são vocês que edificam, não são os apóstolos que vão edificar, mas é o próprio Cristo, na mediação do seu Espírito, na presença do seu Espírito. É o próprio Cristo que edifica essa igreja. Logo, não está na igreja, não está para a igreja a autoridade para definir
quais são as práticas corretas que ela deve desenvolver na terra, mas é na palavra do próprio Cristo que ela encontra toda a sua base, todo o seu apoio. E aquilo que não tem na sua palavra, Agostinho diz, aquilo que é mistério de Deus, não deve gerar pessoas atrevidas, não deve gerar pessoas rebeldes. Aquilo que não está na palavra deve gerar crentes tementes a Deus. O que nos falta muitas vezes é o temor do Senhor e a compreensão de que o Senhor Jesus é aquele que ainda trabalha até hoje e não descansa na edificação da sua igreja na face da terra. Mas há o outro aspecto que o Senhor Jesus coloca. Se ele diz que as portas do Hades não resistirão, trazendo então essa figura do Hades aí como uma cidade, uma pequena cidade, uma cidadela, a igreja é aquela que avança, a igreja é aquela que tem os seus guerreiros avançando e destruindo as portas, as resistências que este reino de trevas na face da terra edifica. A igreja é vitoriosa, avançando sobre tudo isso que é construído como ideias antagônicas, ideologias antagônicas, princípios que são antagônicos a toda a verdade da revelação de Deus para o seu povo. A igreja, então, é aquela que luta. Ela não edifica a igreja, Jesus edificou. Jesus está edificando, mas a igreja é militante. A igreja somos nós militando nesse mundo, porque ainda estamos nesse tempo aqui, nessa dispensação que vivemos, aguardando a volta do Messias. Ele é vencedor e nós vivemos debaixo dessa vitória que já nos é garantida, porque ele já venceu. Douglas Wilson afirma que a igreja, então, pensando nesse texto, deve ser aquela que se concentra, acima de qualquer coisa, em ser igreja. Observe, nós vivemos em uma época em que nós precisamos dizer à igreja que a concentração dela precisa ser igreja. Nós precisamos ser igreja, nada mais do que isso. Nós só precisamos ser aquilo que já fomos feitos em Cristo Jesus. E não tentarmos desviar o foco e o assunto por causa da inovação. E o discurso em nossa época é muito as transformações que o mundo tem vivido. Logo, para que a mensagem da palavra de Deus seja relevante, nós precisamos nos adaptar. Pelo contrário, nós precisamos cada vez mais nos disciplinarmos e lutarmos para simplesmente não deixar de ser aquilo que somos em Cristo. Essa é a nossa grande luta, esse é o nosso grande desafio, não tentar inventarmos a roda, quando o Senhor Jesus já disse que Ele é aquele que faz com que a igreja permaneça e vença, e não existe absolutamente transformação nenhuma nesse mundo que possa fazer com que a igreja do Senhor perca a parada contra o inferno, porque afinal de contas, o Senhor Jesus já venceu. Por isso Ele diz, vão, façam discípulos. Deus não pode ser adorado em uma cultura, ainda afirma o Douglas Wilson, de forma correta, sem que esse culto desafie, sem que esse culto remova todas as nossas idolatrias. Quando uma igreja foca a sua vida em adorar a Deus de forma correta, ela começa a declarar guerra, ela começa a lançar um desafio na própria sociedade onde ela está inserida. Devemos ter sempre essa certeza de que reconhecemos a prioridade das reivindicações de Deus. É aquilo que Deus reivindica de nós, que tem sido de fato as nossas práticas, ou nós estamos tentando inventar coisas que o próprio Deus não requer de nós, não quer de nós, não exige de nós e nunca colocou para que a sua igreja gastasse o seu tempo com isso. A palavra eclesia, o James Benham faz então
5 apanhados aqui desse sentido dela no Novo Testamento, e eu quero encerrar com isso. A palavra que nós traduzimos como igreja, e no Novo Testamento é eclesia. Há 5 formas de compreendermos em contextos diferentes, mas de forma a compreender essa teologia no Novo Testamento, cada aspecto que está posto em cada contexto é para que a gente possa compreender esse sentido maior. Esses aspectos individuais, eles formam um corpo para o nosso entendimento de igreja. Então, Mateus 16, no texto que lemos, nós percebemos então a palavra aparecendo como esse corpo de fiéis, esse conjunto de fiéis, quer nos céus, quer na terra, quer já estejam com o Senhor, quer ainda sejam unidos ao Senhor na história para o futuro. Essa é a igreja que o Senhor Jesus se refere. Esses que crerão nele, esses que creram nele, esses que já estão com ele, os que ainda estarão com ele, é essa igreja, e é dessa forma que ela aparece em primeiro lugar no Novo Testamento, mas há um segundo sentido em Atos capítulo 2, versículo 47, 1 Coríntios, versículo 12, 28, eu não vou ler esses textos por causa do nosso tempo. O sentido do termo é usado nas Escrituras para identificar então esse grupo que em toda parte professa de forma visível a fé em Cristo Jesus. Observe, é um pouco diferente, mas está dentro do mesmo sentido, está fazendo com que a ideia cresça. Então não se esqueça, aquilo que é lógico e claramente deduzido das Escrituras, aquilo que está expressamente declarado nas Escrituras, são essas coisas que precisam definir as nossas práticas. Terceiro lugar, o grupo de pessoas que professam essa mesma fé, mas agora eles se reúnem em um lugar especificamente para a adoração a Deus. Então, Atos, mais uma vez, capítulo 14, versículo 23, Romanos, capítulo 16, nós observamos que já existe, inclusive, uma abertura de congregações, de crentes professos, e por causa disso os apóstolos iam caminhando por essas igrejas para promover ali a ordenação, a eleição e ordenação de oficiais para essas igrejas. Havia um grupo então de pessoas em diversos lugares que já se reuniam para adorar a Deus. Essa palavra igreja então se refere para definir exatamente esse grupo. Em quarto lugar, referindo-se agora a essa associação de pessoas que estão debaixo de um só governo. Eles são crentes, eles professam a sua fé, eles estão espalhados, cada um em seus lugares, em sua cultura, mas ainda assim eles estão debaixo de um só governo, de uma só liderança. Atos capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, Atos 21, versículo 20, se você puder depois, abre esses textos para você observar como os apóstolos eram aqueles que governavam. Então, embora eles estivessem espalhados, embora eles fossem muitos, os termos, como Tiago usa, são miríades de pessoas se convertendo, sendo acrescentadas ao reino, se curvando mediante a mensagem do Evangelho. Miríades de pessoas, multidões imensas, que estão debaixo de um mesmo governo, e por estarem debaixo desse governo, são chamadas de igreja. Observe, nós temos muitas práticas contemporâneas de pessoas acreditando ou usando esses textos do Novo Testamento fora do contexto para afirmar por aí que não é necessário ter uma liderança instituída, que não é necessário estar debaixo de uma liderança de oficiais eleitos pela igreja, e muito mais do que isso, pessoas afirmando que qualquer crente pode sair por aí na face da terra, batizando, ministrando ceia, simplesmente porque são crentes. Aquilo que é lógico e claramente deduzido sendo deturpado das Sagradas Escrituras. Em quinto e último lugar, agora essas pessoas que têm um governo, que se reúnem para o culto, para adorar, e nesse sentido dizer, eu vou à igreja, não está errado,
porque quando nós estamos reunidos para adoração a Deus, somos igreja. A palavra é usada nesse sentido. Eu vou ao culto, eu vou à igreja. Ok, querido, muitas vezes a gente fica nessa crise. Porque a igreja são as pessoas, né? Não é o templo. Não, nós estamos indo à igreja porque quando estamos reunidos para adoração ao Senhor, diante da palavra de Deus, conduzidos pela palavra de Deus, em torno da palavra de Deus, somos a igreja reunida, somos a assembleia do Senhor reunido para adorá-lo. Agora esses irmãos têm uma representação. Essa igreja é composta de pessoas, de crentes professos, em qualquer lugar. E eles são representados por seus oficiais e por seus ministros. Observe Mateus capítulo 18, quando o Senhor Jesus fala sobre o irmão que ofendeu ao outro e que ele deve então levar uma testemunha, e se a coisa não resolve, leva a outro, e se não resolver, o Senhor Jesus diz, leve-o à igreja. Quem é a igreja ali? São exatamente os oficiais que vão tratar do pecado, da vida e da situação do irmão. Ele está falando sobre os representantes e se referindo a esses representantes como igreja do Senhor. Meus irmãos, todas essas ideias então contidas nessa palavra, elas sempre estão procedendo desse conceito principal que é a igreja universal do Senhor, a igreja invisível do Senhor, aqueles irmãos que já estão unidos a Cristo, aqueles que ainda estão militando aqui na terra, aqueles que ainda serão unidos ao Senhor, mas é exatamente a partir dessa ideia que nós chegamos à igreja invisível. É essa igreja invisível aqui na terra, a associação dessas pessoas que professam essa mesma fé, que têm o mesmo governo, que têm uma liderança, que estão em um só lugar para adorar a Deus, que estão em diversos lugares professando essa mesma fé. É exatamente essa ideia de forma completa que nós podemos compreender como sendo a igreja do Senhor e aquilo que deve conduzir as nossas grandes preocupações nos nossos dias. E querido, nós temos, por causa de cosmovisão, pensamentos existencialistas, por causa de um humanismo, por causa de uma tentativa de centralizar a nossa vida a partir de nós mesmos, por causa de sermos influenciados por pensamentos que nos colocam como o centro do universo, ou o próprio indivíduo como o centro desse universo. Nossas escolhas têm sido influenciadas por isso, acreditando que exista uma liberdade incondicional para cada um de nós. Somos livres e então podemos adorar a Deus como bem queremos fazer. Ouvi recentemente uma irmã testemunhando que foi para uma festa de 15 anos e quando fizeram o culto, alguém que chama ali naquela festa, tentando fazer aquele culto de forma mais agradável possível, porque não existiam quase que motivo para ter um culto ali, apesar do que tudo que ia rolar depois era completamente antagônico a qualquer coisa que pudesse se chamar de culto. O litúrgico chama as pessoas para cantarem e ele dizia assim: venha, adore ao Senhor como você quiser, do jeito que você estiver sentindo no seu coração, cante, você e Deus, não importa mais nada, do jeito que você quiser, fique à vontade. É tudo que tem de mais antagônico ao que as Escrituras nos chamam a fazer para Deus. Há cristãos que lidam com as Escrituras, querido, como aquela que conduz as suas práticas contemporâneas, mas eles seguem esses mesmos padrões. É como se pudesse integrar uma coisa à outra. Quando a gente entende que para o mundo secularizado,
Tudo está dentro dessa consciência humana. Quando a gente compreende que o pensamento deles é completamente antagônico, nós começamos a entender que é preciso mais critério, é preciso mais cuidado com aquilo que nós definimos como práticas para a nossa vida cristã e para as nossas comunidades locais. É esse tipo de pensamento que continuamente dirá a você: eu posso olhar para esse texto, eu posso olhar para isso aqui, mas não precisa ser essa a conclusão que eu chego nesse texto. Eu posso chegar a outras conclusões. Que faz você olhar para o texto e, mais uma vez, dá para dar uma atualizada nesse negócio. É por causa disso que práticas históricas, constituídas com temor, em concílios, são desfeitas de uma forma extremamente banal. E são jogadas a uma superficialidade individualista. Quando o culto é aquilo que me agrada, quando a música precisa me agradar, quando tudo que eu ajo e faço como igreja é algo que eu preciso compreender como sendo bom, ainda que as Escrituras não tratem e não afirmem e não nos dirijam quanto a isso. Eu quero ler com você mais uma vez, então, a palavra de Deus no texto de João, capítulo 17. Versículo 3 e o versículos 19 e 20, para que nós concluamos aqui. O que é a vida eterna? O que é essa vida que a igreja busca viver? O que é essa real experiência com o que é verdadeiro e que transcende, ao mesmo tempo que está presente e conduzindo nossa vida? A vida eterna é esta, diz a palavra do Senhor: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Versículo 19 e 20, o Senhor Jesus diz: e é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados. Onde eles vão ser santificados? Na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A verdade que é a palavra de Deus. A verdade que nos conduz ao conhecimento daquele que é o Deus verdadeiro. A verdade que nos conduz à santidade e à santificação. O Senhor Jesus diz: rogo por eles, porque eles virão a me conhecer e a conhecer a ti, por intermédio dessa palavra. Quando ela não é mais aquilo que conduz às nossas mínimas práticas, nós começamos a desconhecer o Deus verdadeiro. Nós erigimos altares, o nosso próprio eu, nossa própria vontade. Se a palavra diz, vivamos como ela diz. Se ela não disse, não ultrapasse. Tema a Deus, tema ao Senhor e permaneçamos fiéis a Ele, a sua revelação. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Obrigado, Pai, porque somos igreja do Senhor e o Senhor nos dá a graça de que na Tua palavra nós podemos encontrar tudo aquilo que devemos viver e praticar. Como isso é bom, Senhor, como traz paz aos ministérios, ao pastorado, ao serviço que cada um de nós devemos prestar a Ti, porque não está entregue a nossa capacidade ou a nossa criatividade,
mas nós temos tudo o que precisamos fazer na tua santa palavra. Não precisamos ir além, mas não podemos ficar aquém. Guia-nos, Senhor, na tua santa palavra, para que tenhamos práticas sadias, santas, fiéis ao Senhor, em tudo aquilo que queremos viver e experimentar como igreja, para a glória do teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.